Boa tarde, tudo bem? Aqui vamos falar um pouquinho sobre a lei de Kirchhoff, sobre as leis, né? A primeira lei é a lei dos nós. A lei dos nós seria o quê? A somatória dos nós. Então, vamos supor que nós temos um circuito, né? Onde tem dois cabos, eles chegam, se juntam e sai apenas um cabo. Se juntam em dois e viram apenas um. Então, aqui nós teríamos uma corrente elétrica, aqui nós teríamos outra, e aqui se transformaria em apenas uma. Então, aqui nessa daqui seria I1, aqui I2, e aqui I3. O que seria a lei dos nós aqui, né? Seria a somatória de I1 mais I2 igual a I3. Aqui, as somatórias das correntes que chegam no nó, né, que chegam na junção aqui, são a mesma que sai em I3. Então, a mesma corrente que chega no nó é a mesma que vai sair do nó. Agora vamos explicar um pouquinho sobre a lei de Kirchhoff, a lei das malhas. O que seria a lei das malhas? Agora nós vamos explicar um pouquinho sobre a lei das malhas. Deixa eu acertar aqui. Aqui na lei das malhas, aqui na lei das malhas, né? O que seria a lei das malhas? Você pega um fio, vamos supor, nós fecharíamos um caminho, né? Pega aqui, ó, fecha um caminho. Isso daqui seria uma malha. E nessa malha nós podemos ter diversas coisas. Resistores, geradores, poderíamos ter muitas coisas, receptores. Então vamos aqui, ó, vamos colocar um gerador aqui. Coloca um gerador. Aí poderemos colocar um resistor aqui, outro resistor, um receptor também nós poderemos colocar aqui, ó, e outro resistor. Aí nesse circuito aqui tem que formar tudo. Agora vamos colocar em prática a lei de Kirchhoff, né, para fazer a resolução desse circuito aqui. Nesse circuito aqui podemos observar que nós temos duas malhas nele, né? Aí vamos atribuir o nome de malha alfa, malha beta. Nessa malha aqui temos alguns geradores, alguns resistores e vamos estar calculando em cima disso. Tem muitos exercícios que eles dão o sentido da corrente, o sentido da corrente elétrica em cima que vai ter na sua malha, né? Se não der, você tem que usar a sua intuição ou até mesmo ver o melhor sentido no seu desenho que você vai ter para resolução, para acertar esse sentido. Porque no final da sua conta, o valor tem que ser sempre positivo. Se for negativo, está errado. Você tem que desfazer, montar a sua forma, resolver tudo de novo, até que ele possa dar positivo. Aqui vamos atribuir então o sentido da nossa corrente, né? Então aqui teremos 3 geradores e 2 resistores. Então vamos na melhor prática aqui para poder começar, né? Aqui temos o gerador, então podemos colocar aqui como negativo, positivo. Aqui embaixo, negativo, positivo. Aqui também, negativo, positivo. Então, sempre que for um gerador, ele sai do positivo e entra no negativo. Se fosse ao contrário, aqui seria um receptor. Então, teria um consumo em cima desse circuito. Então, aqui nós também temos um nó aqui, né? Então, o que poderíamos utilizar para resolver? Então, aqui nós teríamos I1. Ele sai, vem do negativo para o positivo, só. Aqui aí tem que fazer como que a corrente elétrica correria nesse circuito, né? Aqui é o I1, ele continua aqui subindo para I1, bem, I1, finaliza. Então, aqui nós temos uma malha fechada, que ele sai do positivo e retorna para o negativo. Então, nós teremos 2 geradores aqui. Aqui também. Aqui ele está no sentido anti-horário. E aqui ele seria no sentido horário. Porque ele sairia do positivo, veio para o negativo, do positivo, veio para o negativo. Então, aqui teríamos
I2. Aqui também seria I2. Ele viria, fecharia aqui. Então, agora vamos calcular o lado esquerdo, o lado alfa. Aqui no alfa, como que nós iríamos fazer isso, então? Aqui nós temos uma fonte, então ela está fornecendo energia para o nosso sistema. Então, seria mais 6 volts, né? Seria o que ela está fornecendo. Aqui nós também temos outra fonte que está fornecendo energia ali, né? Então, seria mais 4. Se ele fosse um receptor, seria negativo, porque você estaria consumindo do seu circuito. Então, seria mais 4. Aí, você tem um resistor no seu circuito. Ele está consumindo. Então, é menos 5. Menos 5 ohms de I1 igual a 0. Aí aqui, é só fazer a resolução, né? 6 mais 4 dá 10. Igual a 5 e 1. Aí, 10 sobre 5 igual a I1, que vamos ter 2 amperes. Então, aqui nós temos nós chegamos no resultante que I1 é igual a 2 amperes. Agora vamos calcular o beta. Aqui no beta, como que seria? Nós temos uma fonte de 8 volts, né? Então, já colocaremos aqui, né? 8 volts, como ela está fornecendo para o nosso sistema, passa pela outra de 4, então mais 4. Temos um resistor de 5 ohms, de 4 ohms, perdão, menos 4, vezes I2, porque esse daqui seria o I2, né? Que fornecemos igual a 0. Então, aqui teríamos 12 igual a 4 e 2. Passaríamos 12 sobre 4. 12 sobre 4 igual a I2, que teríamos 3 amperes. Então, aqui nós já achamos I1 e I2. Então, teremos o I2 aqui, o I1 aqui, e nós temos um nó aqui também. Que agora, para fazer a resolução desse nó, nós utilizaríamos a outra lei. Essa aqui foi a lei de malha, né? Para achar os Is. Agora, nós utilizaríamos a dos nós. Qual que é a dos nós? É I1 mais I2, que é igual a I3. Então, aqui teríamos a mesma tensão, que a mesma corrente elétrica, a mesma tensão que está entrando no nó, é a mesma que vai sair. Então, como nós temos I1, que é 2 amperes, então é 2 mais 3 que temos, igual a 5. Então, nós achamos a corrente elétrica de I1, do circuito alfa, de I2, do circuito beta, e também a corrente elétrica que passa por I3, que seria o nó, que calculamos aqui embaixo. Bom, agora acabamos de explicar sobre a primeira lei de Ohms, agora vamos explicar sobre a segunda lei de Ohms. O que seria a segunda lei de Ohms? A segunda lei de Ohms é a resistência elétrica de um condutor homogêneo de secção transversal constante é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua área de secção transversal. E isso tudo depende do material que ele é feito. Como que eu posso explicar o que seria isso? Então, nós temos a secção aqui de um cabo, né? Aqui nós temos a área de secção, que é dada como A, e o comprimento, que é dado como L. Então, nós temos a secção, que seria como se fosse a bitola do nosso filamento, do nosso cabo. E aqui o comprimento que ele se estende pelo nosso circuito, como que é. Então, a resistência elétrica ele será maior nesse circuito aqui, será maior se o L for maior que o A. Então, quanto maior for nosso cabo e menor for a bitola dele ali, o A for menor e o L for maior, ele terá uma maior
resistência elétrica nesse circuito. E ele é proporcionalmente inverso. Então, se nós tivermos uma secção maior, né? Tivemos uma secção maior e um comprimento menor, então nisso daqui a resistência elétrica nele será menor. Então ele será menor, até mesmo pelo comprimento dele e pela bitola, pela secção transversal dele ser maior. A fórmula que é dada aqui é R igual a ρ L sobre A. O que seria cada sigla dessa, né? Então R seria a resistência do cabo, do fio, né? Resistência. Rho seria a resistividade do material. Isso daqui ele é sempre informado pelo fabricante, por tudo. Então, é a resistividade. Do material. Temos também o L, como eu falei anteriormente naquele desenho explicativo. Ele é o comprimento do cabo do fio, então é o comprimento. E o A, que é a secção transversal dele. Que seria a bitola. Então ali nós temos o nosso... Opa! Nós temos o nosso cabo, né? Que aqui seria a secção transversal dele, que seria a bitola dele. E o L, que seria o comprimento dele. Agora eu vou passar um exercício logo em seguida para nós conseguirmos colocar em prática a utilização dessa fórmula para nós calcularmos. Então vamos agora, como minha lousa é um pouco pequena, né, eu não consigo escrever a questão inteira, eu vou lendo aqui e vamos resolver. Sabendo que a resistência de um chuveiro elétrico é feita de um fio enrolado de níquel, calcule o comprimento do fio do resistor desse chuveiro, cuja resistência vale 7,8 ohms. Os dados que já são informados, né? A área da secção transversal do fio é de 1,10 a menos 6 metros quadrados e a resistividade do níquel é de 7,8,10 elevado a menos 8 ohms metro. Então, aqui para nós fazermos o cálculo, né, nós vamos utilizar a fórmula de R igual a ρ sobre L A. Aqui para nós começarmos a calcular, ele já passou algumas informações. Então, a resistência aqui do nosso chuveiro, ele já dá no nosso enunciado, que seria de 7,8 ohms. Também a área secção transversal do fio, ele também já nos informa, então é 1,10 a menos 6 metros quadrados. E também ele dá a resistividade, que é o ρ. Então a resistividade é 7,8 10 a menos 8 ohms por metro. Aqui vamos começar a calcular, então. Então, transformando dessa forma a resistência do fio, que é 7,8, igual a 7,8, que é esse daqui, 10 a 8, sobre L 1,10 a 6, que é esse daqui. Aí nós só passamos, né? O A, o enunciado nos dá. O L, ele não nos dá, então nós deixamos ele aqui. O ρ, ele também nos fornece. E o R também ele nos fornece. Então, fazendo a resolução dessa equação, dessa fórmula, né? Então, dividimos aqui, fica 1 igual a 10 menos 8. Resolvemos essa parte aqui. Aí fica L sobre
10, opa, perdão, 10, 6. Daqui, nós temos 1 igual a 10 menos 8 vezes 10 a 6L. Para nós resolvermos agora, aí como ele estava dividindo, eu passo multiplicando, então aqui fica 1 igual a 10 menos 2. A partir daí, é L, né? Perdão. Vou sair daqui para cá, por causa de espaço, né? Tem 10 menos 2, então fica 1 sobre 10 a menos 2 igual a L. Para fazermos a resolução, fica 10 ao quadrado igual a L. Então, 10 ao quadrado seria igual a 100 metros. Aí aqui, então, resolvendo esse exercício, né, nós descobrimos que o comprimento ali do fio, do cabo que está sendo utilizado aqui, é um total de 100 metros. Então, agora vamos continuar aqui sobre as leis de Ohms, né? Vamos falar sobre a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohms nada mais é que a corrente elétrica que atravessa um dispositivo, qualquer dispositivo, é sempre diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada sobre esse dispositivo. Então, nós temos essa primeira lei de Ohms como a fórmula de U igual a R vezes I. O que seria U? U é a DDP. Em volts, ela é dada em volts. Então, temos aqui. Temos o R também. O que seria o R? O R seria a resistência dada em ohms. Então, seria a resistência dada em ohms. E, por último, temos I, que seria a intensidade, que é dada em ampere. Temos a intensidade dada em ampere. Então, essa forma, tem muitas pessoas que utilizam o V, que seria a unidade de medida que ela está dando, né? Então, nós temos aqui seria a DDP, nós estamos querendo saber qual que seria a DDP dada em volts para utilizar essa fórmula aqui. Mas nós também temos a variação dessa fórmula, né? Caso nós precisarmos encontrar a intensidade de um circuito ali que nós estamos querendo calcular, como que seria? Então, a intensidade seria igual a... O DDP seria igual a volts ou a U, né? Sobre R. Então, aqui, utilizando essa fórmula, nós conseguiríamos achar qual a intensidade que estamos procurando ali. E também a resistência. Caso nós queremos achar a resistência, como que ficaria? Ficaria R igual a o DDP, U ou V, colocar o U sobre I, que seria a intensidade em ampere. Então, nós utilizaríamos essas três fórmulas para conseguir calcular um circuito. Eu vou explicar agora utilizando um exercício. Então, vamos aqui. Eu estou com o exercício aqui escrito no meu caderno. Como a minha lousa é um pouco pequena, então eu não consigo escrever ele totalmente. Mas eu vou citar ele aqui, então. Uma lâmpada incandescente é atravessada por uma corrente de 1,1 ampere, sendo a resistência elétrica da lâmpada igual a 100 ohms. Qual é o valor da DDP em seus terminais? Então, aqui nós temos, né, o que significa cada sigla. Então, nós temos aqui nesse exercício que eu acabei de passar, nós temos uma corrente, dada em ampere, né? Então, nós temos uma corrente de 1,1 ampere, sendo a resistência elétrica da lâmpada igual a 100 ohms. Então, o que é a resistência? É o R.
Então, nós temos o R igual a 100 ohms. E o que nós precisamos, e o que ele fala aqui é, qual é o valor da DTP entre seus terminais? O que é a DTP? A DTP é U ou V, né? Eu vou colocar aqui como V. Então, nós não temos ela. Para achar ela, logo anteriormente eu passei as 3 fórmulas do triângulo aí, do triângulo mágico para conseguirmos resolver. Então, eu vou anotar elas novamente aqui. Eu tenho V igual a R vezes I. Tenho também I igual a V sobre R. E a última que é R igual a V sobre I. Aqui de todos, nós não temos o V, né? Nós temos que utilizar, então, essa fórmula para conseguirmos a resolução desse exercício. Então, como que ficaria? Ficaria V igual a R vezes I. Passando para baixo, então, nós teríamos 100 ohms vezes 1,1 ampere. Aí nós teríamos aqui. Então, aqui nós teríamos uma DDP de 110. 110, ela é dada em volts, então 110 volts. Então, para essa fórmula, para esse exercício que eu acabei de passar, que é uma lâmpada incandescente atravessada por uma corrente de 1,4 ampere, sendo a resistência elétrica da lâmpada igual a 100 ohms, qual é o valor da sua DDP entre seus terminais? Então, seria, entre os seus terminais, seria de 110 volts, utilizando as 3 fórmulas que tem, né? Falamos que seria um triângulo mágico, onde ele ficaria dessa forma, né? Então, aqui eu teria o R, o I e o V. Então, nós conseguiríamos resolver esses exercícios dessa forma.